Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, preparação São Paulo para o clássico contra o Cruzeiro pelo Brasileiro. E ainda a mercada da bola com atualizações aí sobre grandes nomes no tricolor. Então vambora pro vídeo! E é uma boa notícia para o torcedor do São Paulo. O jogo será em casa. Isso porque fora de casa no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tendo muito mal. São 15 jogos sem vencer fora de casa, incluindo essa partida contra o Atlético Paranaense. Pior histórico do São Paulo jogando fora de casa em todos os tempos no Campeonato Brasileiro. 15 jogos sem vencer, 7 empates e 8 derrotas. Então, contra o Cruzeiro, São Paulo voltando a jogar no estádio do Morumbi. São Paulo com desfalques, já não tem jogadores importantes lesionados, o Arboleda, o Caleri e também o Lucas. E pode ganhar mais um desfalque, o Alisson. No primeiro tempo, no jogo contra o Atlético Paranaense, sofreu uma pancada na coxa, saiu sentindo dores, está sendo avaliado durante esses dias para saber se ele tem condições de enfrentar o Cruzeiro na quinta-feira. Bom, quem falou depois do empate contra o Atlético Paranaense por 1-1 foi o técnico Dorival Júnior. Ele falou sobre essa sequência do São Paulo muito ruim fora de casa e também falou sobre as mudanças dele no time no jogo contra o Atlético Paranaense. Além dos jogadores que estavam fora lesionados, ele também poupou o Caio Paulista, o Beraldo. Então vamos ouvir o técnico do São Paulo. Bom, eu trabalho com uma equipe, eu não trabalho com apenas 11 jogadores, eles têm consciência disso, estão todos preparados, prova o jogo de bom nível que nós fizemos hoje, independente dos nomes que foram a campo, deram uma resposta muito positiva, eu fico muito satisfeito com isso. Nós não tínhamos fôlego para 3 competições ao mesmo tempo, queira ou não, uma competição ela se viu pressionada de alguma maneira, porém os resultados em casa foram muito positivos. Nós fizemos jogos muito bons fora de casa, em que detalhes nos tiraram vitórias. Eu não vou ficar aqui obcecado pela vitória fora de casa. Eu quero que a equipe pontue, continue pontuando. Nós estamos agora totalmente ligados e focados nesses jogos finais do Campeonato Brasileiro. De repente, caso venha acontecer, senão, infelizmente, esse número vai aumentar, mas nós vamos fazer a pontuação que nós precisamos para melhorarmos a nossa posição no campeonato. Tá, então Dorival Júnior falando sobre esse momento do São Paulo, essa sequência ruim fora de casa. Dentro de casa, o São Paulo vai muito bem em 15 jogos neste Campeonato Brasileiro, jogando no Morumbi, são 10 vitórias. E agora o São Paulo tem 2 partidas em casa. Primeiro, nesta quinta-feira contra o Cruzeiro, e aí na semana que vem jogando em casa contra o Red Bull Bragantino. Mas aí um problema, tem show do Red Hot Chili Peppers no estádio do Morumbi, então o São Paulo vai jogar longe do seu estádio, sem a força do seu estádio, que tem sido tão importante. Então, Bruno, Mari, para resumir esse momento do São Paulo, se me permitem, eu vou cantar aqui um trechinho de uma música do Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, que realmente resume bem esse momento do São Paulo, que vai ter que jogar fora do Morumbi por causa da banda californiana. Sometimes I feel like my only friend. Às vezes eu penso que meu único amigo is the city I live in, a cidade em que eu vivo. Então, realmente, o único amigo do São Paulo nesse momento é a cidade de São Paulo. E o São Paulo, então, jogando fora da cidade de São Paulo, um desempenho muito ruim neste Campeonato Brasileiro. Gustavo Scarpa e Everton Ribeiro. Falei com pessoas importantes do São Paulo e eu vou trazer a real pra você, se tem interesse ou não, nesses atletas para o ano que vem. Cara, esse papo que ficou de Everton Ribeiro e também de Gustavo Scarpa. Vamos recapitular qual é o momento, a situação desses 2 jogadores. Bom, o Scarpa, ele foi contratado pelo Nottingham Forest e aí foi repassado ao Olympiacos da Grécia, que é da mesma empresa ali da gestão, né? E aí ficou aquela história, vai voltar pro Brasil, topa voltar pro Brasil, olha, o São Paulo já está de olho, o São Paulo está monitorando, conversou e tudo mais. A real situação disso tudo o Gustavo Scarpa, ele, claro, vai... Todas as propostas que chegarem, seja proposta por empréstimo, proposta de compra, ele vai analisar. E nessas propostas a gente pode colocar também que se existir algo no Brasil, ele também vai avaliar. Mas nesse momento, nós estamos falando aqui, segunda-feira, quase novembro e tal, fim de 2023. Nesse momento, meio de temporada lá na Europa, o Gustavo Scarpa tá jogando, tem contrato longo com esse clube. Então, assim, não há nenhum movimento nesse momento de que o Gustavo Scarpa vá sair do Olympiacos ou que vai voltar para o Brasil. Não tem movimento sendo feito. O que vai acontecer, e é natural, isso acontece com todos os jogadores,
quando tem um meio de temporada, uma abertura de janela, meio de temporada eu digo lá na Europa, final de temporada aqui no Brasil. Quando se tem uma abertura de janela, se chegar alguma proposta, o cara claro que vai avaliar. Se de repente chegar uma proposta boa do futebol brasileiro por empréstimo, compra, vai ter uma avaliação, né? O staff do jogador junto com os jogadores vão avaliar essa situação. Esse é um ponto. Agora o ponto de que o São Paulo foi atrás não é bem por aí. O São Paulo não está monitorando a situação do Gustavo Scarpa. O que houve foi uma conversa lá atrás, na última janela, quando teve a mudança do Nottingham Forest para o Olympiacos, até antes disso ter acontecido, São Paulo viu os valores, né? Porque, afinal de contas, quem gere a carreira do Gustavo Scarpa também gere a carreira do Beraldo. E ali foi uma conversa muito mais informal do que propriamente algo estamos consultando aqui formalmente. Então, o São Paulo sabe que o Gustavo Scarpa é algo muito caro. É um salário nível Europa, é um contrato longo. Então, o São Paulo não tem essa visão de que o Gustavo Scarpa voltaria para o Brasil, jogaria no São Paulo, até pela questão econômica também. No caso do Everton Ribeiro, que está em fim de contrato com o Flamengo, a situação no caso do Everton Ribeiro, tem uma verdade nessa história. Ele é amigo do Dorival Júnior. Os dois têm uma relação fora dos gramados, né? Um é amigo do outro, aquela coisa de visitar a casa e tudo mais. Óbvio que o Dorival Júnior gostaria de contar com o Everton Ribeiro. A questão financeiramente também é um jogador inviável nesse momento para o São Paulo. O São Paulo não vai fazer uma proposta, sendo que ele está discutindo essa renovação de contrato com o Flamengo, que está travada, é bem verdade, com valores aqui em cima. E é um jogador acima dos 30. Então o São Paulo vai no mercado para o bom e barato, jogador que chega com fome, e é diferente um pouco do perfil do Everton Ribeiro. Então fica só mesmo na vontade, né, do Dorival e na amizade que existe entre os dois. O cenário pode mudar no final da temporada, o cenário pode mudar na abertura da janela, fim de contrato, de repente ele não fica, pode mudar, mas nesse momento o São Paulo vê que financeiramente é inviável fazer uma proposta para o Everton Ribeiro entrar na briga para contratar ele neste momento. Beleza? O São Paulo, rapidinho aqui exclusiva. O Tricolor está debatendo a rescisão do contrato com um importante parceiro. Esse parceiro é o Logbank. Aí você deve estar se perguntando, mas o que você está falando, Nicola? São Paulo, desde o ano passado, trabalha para a criação do seu banco digital, o SPFC Bank. O Tricolor tem a convicção de que esse banco digital vai render uma enorme receita, mais até do que o São Paulo fatura por temporada com o patrocínio Master. O atual vínculo com uma das casas de apostas garante ao São Paulo 24 milhões de reais por ano. A estimativa do São Paulo é, com esse banco digital, ampliar essa receita para acima de 30 milhões de reais, com a presença de milhares de torcedores como correntistas do banco digital. Pois bem, no ano passado havia a previsão do lançamento do SPFC Bank, primeiro para sócios torcedores. Esse lançamento não aconteceu em novembro, não aconteceu em dezembro, não aconteceu em janeiro, só foi acontecer em fevereiro. Era um projeto experimental que teria primeiro sócios torcedores e, na sequência, os torcedores comuns. Vários de vocês vivem me perguntando, Nicola, cadê o banco digital para todo o torcedor são paulino? Por que até agora não lançou? A gente está quase chegando no mês de novembro. Enfim, tive a resposta. Uma pessoa do Tricolor me contou que nada tem funcionado por conta do Logbank, que é o parceiro do São Paulo nessa iniciativa. São Paulo entra com nome, com todo o respaldo de mídia, de divulgação, e o Logbank seria o responsável pela operacionalização desse banco digital, com o Tricolor ficando com a maior parte da receita. Só que o Logbank não consegue fazer a coisa funcionar. A pessoa com quem conversei disse o seguinte: o São Paulo está ajustando a troca do parceiro e em breve vai anunciar novidades. Então, o São Paulo está discutindo, debatendo, definindo últimos detalhes para a rescisão do contrato com o Logbank. Vai colocar um outro parceiro nessa parada e aí sim fazer a divulgação e o lançamento para torcedores comuns que gostariam de entrar nessa iniciativa para ajudar o São Paulo. Só uma última informação, nada a ver com a SPFC Bank. O São Paulo hoje ocupa o Z4 na campanha do retorno. Entre todos os times que disputam o retorno, o São Paulo tem uma das 4 piores campanhas. Não, pessoal, eu já falei em vídeos anteriores, vou continuar repetindo. E o André Hernandes já deu a bola da vez também. Nossa, o Gustavo Scarpa, tipo, missão impossível, seria um bom reforço para o São Paulo, mas o cara tá na Europa, tá bem, ganha mais de 2 milhões por mês, então assim, não tem condições financeiras, o São Paulo não tem bala na agulha para isso. E eu acho que o Everton Ribeiro aí sim é uma outra história, ainda mais se essa renovação com o Flamengo continuar a emperrar, porque o Flamengo não quer dar 2 anos pro jogador e o São Paulo daria esses 2 anos sim, até pela questão com relação à amizade, à proximidade que o Everton Ribeiro tem com o Dorival Júnior. Eu acho que o grande trunfo do São Paulo é o Dorival Júnior, né? Simples assim. Mas enquanto isso tem que aguardar como é que vai terminar essa transação com relação a Flamengo e Everton Ribeiro, entendeu?
Então, assim, vamos aguardar aí notícias dos próximos capítulos. Nossa, Everton Ribeiro e São Paulo, acho que ainda promete, né? E falando de São Paulo que vai enfrentar o Cruzeiro, sem possivelmente Alisson, sem Arboleda, sem Caleri. Então, assim, São Paulo vai ter que aí, né, buscar por peças aí para poder jogar contra uma equipe que tá ali no Z4, tá brigando. Não vai ser um jogo fácil, agora é no Morumbi, é em casa, São Paulo tem que vencer. E aí fica muito próximo de 45, lembrando que os matemáticos dizem que 45 talvez não seja o suficiente para salvar uma equipe do rebaixamento, né? Vamos aguardar. E já falando do próximo confronto, que o São Paulo não jogará no fim de semana, vídeo que o Fluminense está na final da Libertadores, contra o Bragantino, o jogo será na Vila Belmiro, isso mesmo. Depois de críticas com relação ao campo sintético do Palmeiras e tudo mais, São Paulo conseguiu fazer um acordo com o Santos. São Paulo vai jogar na Vila Belmiro contra o Bragantino, em referência aí a shows que acontecerão no Morumbi. Tomara que até lá São Paulo obtenha uma vitória contra o Cruzeiro e uma vitória contra o Bragantino, e aí você praticamente se livra desse perigo que se chama Z4. Lembrando que o São Paulo tem uma campanha de Z4 nesse segundo turno, né? Pra você ver. Mas fomos campeões da Copa do Brasil, né? Existe um porquê disso também. Então é isso, pessoal. É o São Paulo que, de um lado, busca se livrar de vez aí de qualquer perigo de queda, e do outro, busca nomes para reforçar seu plantel. Tem que reforçar seu plantel para 2024. E só uma última, o Eric do Ceará já deixou a equipe. Vídeo que o Ceará não briga com mais nada da Série B. Então aí o primeiro reforço do São Paulo aí já está liberado pelo Ceará. E agora deve se preparar aí, curtir as férias e se preparar para jogar pela equipe do Morumbi em 2024. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa, como eu sempre peço, aquele likezão e o seu comentário, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Aí, pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!